Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em educação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as classes que são muito diferentes, gente, aquelas turmas que os alunos são extremamente diferentes uns dos outros. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, e daí eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo público, não vídeos que são pagos naturalmente, com os colegas que podem se beneficiar dessa informação. A gente nunca compartilha coisas que a gente investe, porque quando a gente investe em algo, a gente dá valor. Então, se eu compartilhar com meu colega uma coisa que ele não vai pagar, esse colega não vai dar valor para aquela coisa, sabe? Porque veio muito fácil. Então, é muito importante que você tenha isso em mente para ser um bom profissional, que colabora aí para a gente se valorizar mais na educação. Falando sobre salas diferentes, a gente vai começar aqui com esse slide sobre os alunos diferentes. Gente, o que seriam essas salas diferentes, né? Esses alunos diferentes, essas diferenças em sala de aula? Pode ser uma diferença, por exemplo, com os alunos que são considerados aí neurotípicos, né? Os tidos como normais, os alísticos também pode ser chamado assim, né? De alístico. E daí tem aquela fala assim, eu tenho 30 alunos, só que 3 são TEA e um é TDAH. Ou se não, eu tenho 30 alunos, só que tenho síndrome de Down, né, e um cadeirante, com hidrocefalia, sei lá. Então, a gente tem várias situações que podem mesclar alunos que sejam alísticos ou neurotípicos, como você prefira chamar, com os neurodivergentes, né? Então, a gente tem essa situação aí. Também tem aquela situação que o professor vai falar assim, eu tenho 12 pré-silábicos, 8 silábicos, 5 silábicos alfabéticos e 7 alfabéticos. Né? Então é muito diferente como que eu faço para dar aula. Eu tenho aqueles alunos que já sabem ler e tenho aqueles que não sabem. Então metade da sala sabe ler e metade não sabe. O que que eu faço? E a gente tem um agravante extra, né, em todas as salas de aula, independentemente de quais sejam as diferenças das crianças, a gente tem esse agravante aí, que eu falei para vocês, deixa eu só arrumar aqui o meu controlador de vídeo, que é a questão da gente ter ainda um adulto em sala de aula. Um adulto que pertence a outra geração, que não é a mesma das crianças. Um adulto que teve uma criação diferente dessas crianças. Um adulto que já passou pela escola. E um adulto que não aprendeu na faculdade a lidar com alunos que são tão diferentes assim em sala de aula, né? Porque é meio utópico, na faculdade a gente tem a impressão que a gente vai chegar na aula, pegar um livro e começar a dar o livro e a criança vai aprender. E não é assim que acontece, né? E daí eu coloquei ali embaixo até que tem um adulto junto ou mais, quem sabe, porque às vezes a gente tem, no caso de classes com inclusão, às vezes a gente tem um acompanhante dessa inclusão, né? E nós sabemos, é realidade, que nem todo acompanhante ele realmente ajuda. Às vezes você precisa cuidar primeiro do acompanhante para depois cuidar da criança, né? Então, o que que esse acompanhante vai fazer com aquela criança? Talvez seja um planejamento extra também para o professor isso. Então, a gente precisa pensar em todas as possibilidades enquanto profissionais. Parece uma selva, né, gente? Parece assim que você foi jogado no meio do largados e pelados, e daí você tem que se virar ali na situação. Só que não, depende de como que você vê essa situação. Na verdade, eu gosto bastante quando as classes são bastante diferentes, né? As aprendizagens são diferentes, eu vou explicar o motivo para vocês. Bom, a gente está falando aqui de alunos diferentes, que pode ser assim muito difícil o professor lidar. Então, eu vou cuidar de dois aspectos diferentes também dessa questão. Sobre as diferenças, vamos pensar assim, ó. Uma mulher teve 4 filhos, tá? Então, aí os 4 filhos da mulher. Será que todos vão se comportar ou saber igual ao outro? Né? Então, a gente vai ter o filho dela que é chorão, a gente tem a filha que é friolenta, a gente tem o outro filho dela que é meio intelectual,
né? Ele gosta mais ali de estar sozinho, não gosta mais muito da convivência, porque ele gosta mesmo é de estudar, de aprender. E a gente tem a filha que é mais amorosa que os demais. Por que será que isso acontece, gente? Você acha numa mesma casa, quatro crianças, a mesma mãe, todas se comportando diferente. Que absurdo, né? Só que não, porque responda. Essas quatro crianças, elas vão ser iguais, tendo a mesma criação? Então, a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma família, as mesmas regras, o mesmo comportamento dentro de casa dos adultos, essas crianças vão ser iguais? Se você tem irmão, pensa se você é igual ao seu irmão. Se você não tem, pense em situações nas quais você tenha tios ou tias, ou pessoas que você conhece que têm muitos irmãos, se eles são iguais, né? Porque afinal de contas eles estão dentro de um mesmo ambiente. Se na sala de aula a gente pensa que a criança precisa ser igual, então na casa das pessoas também precisa, se ela está sendo criada igual, né? Então, se você raciocinar sobre isso, você vai chegar à conclusão que não, que eles não são iguais. Tem até aquele dos canais pagos, agora não está mais passando, mas tinha aquela família Busby, né? São quíntuplas. A moça tinha uma filha e daí ela acabou tendo quíntuplas, que são cinco meninas. Gente, as cinco meninas nasceram quase que na mesma hora, assim, com poucos tempos de diferença, e as cinco são completamente diferentes uma da outra. Tem uma que é mais menina-menino, né? Ela gosta mais de coisas assim objetivas, tem a que é mais carinhosa, tem a mais chorosa, tem aquela que ela é empática com todo mundo. Então, são crianças que nasceram da mesma mãe, que vivem na mesma casa, que têm estímulos iguais, praticamente, porque elas costumam fazer as mesmas coisas. E um capítulo interessante que eu assisti foi do aniversário delas, que a mãe decidiu fazer uma coisa especial, porque todas faziam tudo junto, né? Então, ela perguntou para as meninas o que elas gostariam de fazer individualmente. Então, uma gostava de cozinhar, então ela levou para fazer um bolinho com ela. A outra gostava de animais, então ela fez um passeio na fazenda. Então, cada menina ela tinha uma preferência diferente, né? Então, embora elas convivessem juntas e estivessem dentro das mesmas regras, das normas, tinha um momento que os pais retiravam elas daquele ambiente para poder ser individuais, que era uma necessidade delas, né? Então é bem interessante aí esse capítulo. Então, mesmo sendo iguais, tendo a mesma criação ali, né, o ambiente sendo igual, tendo a mesma criação, nem sempre a gente consegue que a criança seja igual a outra. Na verdade, nem deve, né? Agora, é ruim que elas sejam diferentes? Né? É ruim que esses quatro filhos dessa mãe aí do exemplo sejam diferentes? Não, né, gente? Na verdade, cada um vai ter suas próprias características que devem ser respeitadas, né? Você gostaria de estar em um ambiente, numa sala de aula, que te obrigassem a fazer as coisas? Quando um adulto, isso acontece com um adulto, você começa lá um curso de inglês, tá? Só que você percebe que você tem dificuldade. Você tem dificuldade, seu horário, você está fazendo um sacrifício, porque seu horário não está ajudando, você tem os problemas em casa. E daí a professora está exigindo demais de você, porque ela quer que você chegue no mesmo nível do outro coleguinha da sua sala, que está aparentemente melhor que você na conversação. Como adulto, a gente tem uma tendência a sair da sala, porque a gente pode. A criança não pode, ela tem que conviver ali na sala. E daí, imagina se a gente fosse obrigado a ficar na sala e tendo que conviver com o professor, com o teacher, a todo momento querendo que você seja igual ao seu colega. Ia ser uma situação bem difícil, né? Só que o seu colega, ele é muito bom em conversação. E você descobre que você é muito bom na redação, que é uma coisa que ele não sabe fazer. Então, ele é bom de falar, mas você é bom de escrever. Então, você encontra ali uma forma de você se destacar sendo você mesmo, né? Então, isso é bem importante. Então, não é ruim ser diferente. Na verdade, as diferenças completam o ambiente.
E como que é essa convivência, né, de pessoas diferentes em um ambiente com regras iguais, como que isso acontece? A gente precisa ter algumas estratégias que eu vou falar para vocês em sala de aula agora, para a gente poder entender o que, que deve ser igual e o que, que deve ser diferente. Então, na sala de aula, quando as salas são heterogêneas, você pode ficar tranquilo, muito tranquilo, porque é perfeitamente normal e saudável sua sala ser heterogênea. Na verdade, seria muito preocupante se as crianças fossem todas no mesmo nível, porque se tornaria uma sala de aula que não tem trocas, né? A gente sempre tem uma troca ali possível. Então, a gente vai ver o que que é igual e o que que é diferente. As regras da sua sala são iguais. Então, se você quer que as crianças guardem a pasta na caixa cinza, todas as crianças precisam aprender a guardar a pasta na caixa cinza, né? Isso é uma regra da sala. Outra regra da sala que pode existir. Toda sexta-feira, quando as crianças chegam, elas têm que já colocar o caderno na sua mesa que você vai corrigir ao longo do dia. É uma regra possível, né? Então a gente vai implementando regras aí ao longo do ano que vão ser iguais para todas as crianças. Mas o que, que vai ser diferente? A resposta da criança a essa regra, ou seja, o comportamento. Por quê? Você pede para a criança colocar a pasta na caixa cinza. Tem uma criança que vai colocar logo que ela chegar, tem uma criança que vai colocar depois que ela fizer atividade, tem uma criança que vai colocar depois do recreio. Então, cada uma vai ter uma rotina própria em relação àquela regra. E nem sempre eles vão responder ao mesmo tempo, mas o importante é que eles saibam que tem a regra e que ela precisa ser seguida, né? Então, isso é bem importante, igual na casa, lá dos 4 filhos. Embora eles sejam diferentes, por exemplo, eles sabem que quando eles acabam a refeição, eles precisam colocar o prato na pia. Um exemplo, tá? Ou senão eles sabem que, como são em 4, cada um vai ter uma tarefa. Então, o filho, vou colocar ABCD, tá? Vou chamar eles de ABCD para ficar mais fácil. O filho A vai sempre tirar o lixo no fim do dia. O filho B vai sempre colocar a mesa para todo mundo comer. Então, cada um tem a tarefa, pode ser rotativa, por que não, né? Na sala de aula também. Você pode atribuir tarefas para aqueles ajudantes seus e fazer uma rotatividade nessas tarefas para o convívio, né? O que, que vai ser igual, gente? O livro didático, porque ele é um livro comprado que vem de uma editora que tem um pensamento que, dentro daquele pensamento, ela imagina que o aluno vai ter bons rendimentos, né? O que, que vai ser diferente? A estratégia que você vai usar para o livro. Porque, por exemplo, numa sala com 12 pré-silábicos, 8 silábicos, 5 silábico alfabético e 7 alfabéticos, um livro de alfabetização não vai dar conta. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar estratégias para entender como que esses alunos tão diferentes vão preencher esse livro, né? Você tem que pensar se você vai fazer coletivo, se você vai fazer em pequenos grupos, se você vai fazer coletivo e depois pegar individualmente os alunos com maior dificuldade, né? Então a gente precisa ver qual estratégia vai ser implantada. E isso cabe ao professor que estudou para isso, né? Ou deveria ter estudado. O que, que vai ser igual na sala de aula? A faixa etária. Todos são de primeiro ano, então todos têm entre 5 e 6 anos. Todos são de segundo ano, todos têm entre 6 e 7 anos, né? Só que mesmo tendo a mesma faixa etária, o que vai ser diferente? Os agrupamentos. Vai ter um momento, por exemplo, que eu preciso que todas as crianças que saibam melhor matemática fiquem juntas em um grupo e as que sabem melhor português em outro. Por quê? Porque as que sabem melhor português, eu vou precisar trabalhar matemática para elas poderem entender um pouco melhor, ficar mais próximo do que o grupo de matemática já sabe. Não igual, porque o grupo de matemática tem uma maior facilidade, né? Então, esses agrupamentos que eu até destaquei aí, ó, eles vão ser importantíssimos para que o professor consiga lidar com a turma heterogênea. Vamos falar um pouquinho das diferenças de novo, em outro exemplo. Pensa que a gente tem um atendimento de PS, no qual vários pacientes vão ficar ali na sala de espera. Me responde o seguinte: quando o paciente chega no PS, né, assim com
Um vai chegar com dor de garganta, outro vai chegar com febre, outro vai chegar vomitando, né? Quando eles chegam, o que que eles fazem? Pelo menos aqui na minha região, eles vão até o totem e pegam uma senha, né? Então você chega lá, pega a sua senha, né? Isso que eles fazem. Quer dizer, são todos iguais nesse momento. Igual quando o aluno chega na sala de aula. Quando o aluno chega na sala de aula, são todos alunos. O que que acontece quando se faz o cadastro ou a triagem? Então, a pessoa é chamada pelo número, que até então são todos o mesmo caso. Todos estão ali para serem atendidos. Quando é chamado na recepção, o que que a moça faz? Ela vai fazer um cadastro da pessoa e vai provavelmente perguntar quais são os sintomas, né? O que que você está sentindo? Vamos supor que é um PS com especialidades. O que que você está sentindo? Eu carreguei alguma coisa e agora a minha coluna parece que está travando, né? Não estou conseguindo andar direito. Ok, o que que a moça faz? Ela vai colocar ali para um médico que seja mais especializado em ortopedia, pelo menos na minha região, tá, gente? Chega um outro, o que que você está sentindo? Eu tô com dor de cabeça, com coriza, tá bom. Vou encaminhar isso para triagem. O que que você está sentindo? Tô me sentindo quente, né? Tô com dor de garganta, tá bom, vamos para triagem. Daí lá na triagem, a moça vai medir a febre, vai ver a pressão, né? Então ela vai fazer alguns exames, que na sala de aula a gente chama de avaliação diagnóstica, que vão determinar o que que aquela criança já sabe e o que que ela não sabe. E lá na triagem do hospital, a enfermeira vai determinar quais são os sintomas que realmente o paciente tem e quais ele não tem. Porque a partir daí ela vai conseguir determinar algumas coisas prévias para o médico poder saber o que ele vai fazer, né? E todos vão receber a mesma medicação? Vamos supor que 5 pessoas foram atendidas na última hora. Na última meia hora, vamos falar que é um hospital bem grande. Vou falar já da última vez que eu levei o Arthur no médico, tá? No PS. Ele tava persistindo numa dor de garganta forte e ele tava com bastante coriza, começou a dar febre. O que que eu fiz? Na primeira vez eu dei remédio para febre, né? No primeiro dia, no segundo a febre não ia embora. Quando começou a dar febre de novo, vamos todo mundo pro hospital. Chegamos lá, ele foi atendido pelo médico, o médico receitou um medicamento na veia e a gente foi para a enfermaria. Gente, lá na enfermaria era uma sala muito grande mesmo. Uma sala, assim, um salão, bem enorme. E lá nesse salão tinha minimamente uns 18 a 20 pacientes para serem atendidos ou em atendimento, para 3 enfermeiros, tá? Então a gente pode falar, todos eram iguais em relação a precisar de atendimento. 2, todos eram diferentes em relação ao atendimento que eles precisavam receber, porque cada um tinha uma medicação diferente, um tratamento diferente. Então, o enfermeiro tinha que olhar a ficha do paciente e descobrir, ir lá pegar, né? Descobrir o que ele precisava fazer, ir lá pegar o medicamento. E daí ele chamava o paciente, ia até o local, e daí ele aplicava o medicamento. Então, a gente tem aí uma porção de coisas que dá para tirar para a sala de aula também. Então, não, todos não recebem a mesma medicação, porque cada um tem uma necessidade específica, embora todos sejam pacientes, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que todos são iguais, porque são pacientes, mas são diferentes porque os sintomas a serem tratados são diferentes. A mesma coisa na sala de aula. Perfeitamente normal a sala ser heterogênea, mas a gente tem uma vantagem em relação a esse exemplo dos médicos, porque na questão aí da saúde, cada paciente vai mesmo precisar de uma dosagem única do medicamento. Ou, sei lá, um vai precisar de inalação, o outro vai precisar de atadura, cada um é um caso específico. No caso da sala de aula, os agrupamentos são maiores, então a gente não precisa tratar um por um os alunos. A gente pode agrupar de acordo com a necessidade deles, né? Até tinha um mito antigamente na escola
que você tinha que agrupar alunos diferentes. Por exemplo, você põe um silábico com um silábico alfabético, e daí o silábico alfabético ajudava. Isso é mito, tá? Você vai notar que o silábico alfabético vai querer fazer para outra criança, que ele vai ficar de saco cheio, afinal de contas, ele não estudou para ser professor, ele está sendo obrigado a ser, e não vai dar certo, vai te dar mais trabalho do que outra coisa. Quando eu ponho dois silábicos juntos, os silábicos são diferentes também. Que a gente vai ter aquele silábico, por exemplo, com valor e o sem valor. Embora sejam diferentes, eles são próximos. Então, eles falam a mesma linguagem em relação ao conhecimento acadêmico. Dessa forma, o que um sabe e o outro não, pode ser uma troca. Ah, mas o silábico com valor sabe menos. Tudo bem que ele pode saber menos porque ele não atribui o valor. Mas e se ele for mais caprichoso do que o seu silábico com valor? E puder ensinar para ele como que ele vai escrever, né? Teve uma ocasião que eu coloquei uma criança pré-silábica com uma alfabética porque eu precisava que a pré-silábica ajudasse a alfabética, acredite que puder, né? É até um relato que eu tenho no meu livro aí, Aula aos Segredos. Quem fez parte do Clube da Leitura sabe, né, que é bem importante esse exemplo, porque o que que tem a contribuir o pré-silábico com o alfabético? Gente, a menina simplesmente era alfabética, mas a letra dela era ilegível. Então, quando eu pedia, por exemplo, para ela escrever letras para outra menina ler, a outra menina não conseguia ler, mesmo sendo pré-silábica. Para ela aquilo era quase que um desenho mesmo, né? Então, se a menina escrevesse alfabética e colocasse a letra móvel perto, ela não conseguia corresponder, porque o traçado era completamente diferente. E daí a alfabética começou a perceber que ela escrevia para os outros, então ela precisava melhorar a letra, né? Então, nesse caso, é um caso específico que não é de conhecimento acadêmico, aí na verdade é de um conhecimento até questão assim de capricho da coisa, né? Porque para perceber que a coisa é social é outra situação. Mas em geral a gente faz agrupamentos que são próximos. Os agrupamentos, gente, eles podem ser feitos juntando as carteiras com alunos em duplas ou grupos. Lá no meu livro Aula aos Segredos, que eu vou deixar o link aqui no resumo, eu faço serviço de tutoria, primeiro com as crianças, então em fevereiro, março, as crianças viram tutoras uma das outras, então é em dupla, e depois eu começo a trabalhar com agrupamentos, né? Então, esses agrupamentos, eles vão ser importantes para que a gente possa entender o que a criança realmente precisa, porque não adianta eu dar para uma criança alfabética coisas de pré-silábico. Então, o que eu vou dar para uma criança alfabética? Eu preciso que ele melhore a ortografia, por exemplo. O pré-silábico, ele precisa identificar a forma da letra, né? Então, não faz sentido eu deixar essas crianças juntas o tempo todo. Vou deixar juntas na hora do livro didático, por exemplo. Na hora de uma atividade que seja para o agrupamento dele, vai ser diferente. Esse agrupamento pode ser físico, ali com as carteiras juntas, mas também não precisa ser assim, porque você pode trabalhar com símbolos. Com a Cirlei, tem um material que a gente fez que ele trabalha com símbolos de grupos, né? Então, eu vou dar um símbolo diferente do material da Cirlei, tá? Mas que é a mesma coisa, é a mesma situação. Vamos supor que a gente tem o grupo do círculo, do quadrado e do triângulo. Então, naquela semana, você vai determinar quais alunos são círculo, quais são quadrados, quais são triângulos. Então, daí você vai falar assim: olha, gente, você vai pegar 3 saquinhos, por exemplo, você preparou atividades para o círculo, para o quadrado e para o triângulo. Vou ali na minha lousa, desenho um círculo, um quadrado e um triângulo. Daí na frente eu coloco 3 carteiras e falo, gente, quem acabar a lição do caderno vai vir aqui na lousa, olha qual grupo você pertence essa semana, porque eles receberam um código. Então vamos supor que eu recebi o código do círculo. Eu, aluno, quando eu acabar a lição que eu estou fazendo, que era coletiva, eu vou levantar do meu lugar, porque a minha professora não quer que a gente mude de fileira, nem faça grupo. Tem professor que não gosta de fazer grupo. Não tem problema. Eu, que sou um círculo, vou levantar depois que eu acabei a lição, vou lá na carteira que tem o símbolo do círculo e vou pegar a atividade que vai ser a próxima minha. A professora não teve nem o trabalho de me entregar. Não tem problema nenhum
na verdade, é muito bom porque ela está me ensinando a ser autônomo, né? Então, eu vou levantar, vou até a carteira, vou pegar a atividade do meu símbolo e vou fazer aquela atividade, porque é a atividade que eu consigo fazer, né? Então, aí é uma organização que não precisa juntar as carteiras de modo algum, né? Não tem essa necessidade, você pode trabalhar da mesma forma. E vai te dar menos trabalho do que se você forçar uma sala a ser igual, porque quando você força a sala a ser igual, seus alunos ficam desmotivados e o professor fica doente, né? Por isso que, assim, até as estratégias que eu tenho no livro, até transformei em livro, porque são coisas que, assim, me ajudaram imensamente na minha aula e que, quando implantadas, elas dão um resultado imensamente maior do que qualquer outra coisa que eu tenha feito antes, né? Então, o livro Aula Os Segredos vai contribuir aí para esse caso. E vamos falar do agravante da sala, que é o adulto? Então, esse agravante, né, porque a gente tem uma outra geração com outro pensamento e que tem que controlar essa sala, é o nosso professor, né? Ele está ali, num grupo de crianças e você vai me responder o seguinte: o que que acontece quando esse adulto não está intervindo, tá? Vamos deixar bem claro aqui, não está intervindo. Vamos supor que as crianças vão para o parquinho. Lá no parquinho, tem algum problema elas serem diferentes, gente, ser uma sala heterogênea? Não tem, porque no convívio, uma criança vai aprender com a outra. De repente, a gente tinha um caso na EMEI de uma criança que ela não sabia balançar. Ela achava lindo as crianças balançarem. Todos os dias ela ia para o parque, corria para o balanço e ficava parada. Ela não tinha se tocado que ela tinha que fazer um movimento para trás e para frente. E ela precisava sempre que alguém passasse e empurrasse ela. Até que um dia uma colega olhou para ela e falou assim: Olha, por que você não faz o seguinte? Você vai para trás com o balanço e você se solta. Daí você vai para frente e para trás com o tronco lá que ela falou, com o corpo, acho que ela falou, que tronco é linguagem nossa, né? E a partir desse dia a Lu conseguiu super bem, né? Ela só ia no balanço e ela balançava muito alto, ela virou mestre do balanço ali, né? E não foi uma intervenção da professora, né? Então, os alunos também, quando eles são diferentes, eles conseguem intervir entre eles para poder se ajudar, né? Então, vejam que talvez ser um problema a classe ser heterogênea é algo do professor, não é da sala, né? Porque todas as salas vão ser heterogêneas. Você já pisou em alguma sala que seus amigos eram iguais a você? Que eles aprendiam da mesma forma? Pensa nisso. Qual que é o papel do adulto com a sala, gente? O adulto ele tá ali para fazer o quê? Por que que ele existe nessa sala, já que as crianças conseguem conviver? Porque a sala tá ali para ter uma aprendizagem acadêmica. Então, o que que ele faz? Ele aproveita as vantagens das diferenças das crianças, né? Então, essas crianças serem diferentes vai ajudar vai dar dicas para esse adulto pensar como ele vai fazer esse agrupamento, né? Só que ele precisa ter uma formação dentro desse agrupamento para poder entender. E o que faz esse adulto ter melhores condições de trabalho? Aceitar de pronto que sua sala é diferente e já começar a implantar aí as mudanças que sejam necessárias para que, mesmo diferentes, os alunos consigam aprender dentro do esperado para aquela faixa etária, né? Um vai aprender mais, outro vai aprender menos, mas todos precisam aprender determinados conteúdos. Se você ainda tem dúvida, você pode adquirir o meu livro de soluções, que é o Aula ao Segredo, que eu vou deixar o link embaixo do vídeo, daí é só clicar, você vai ver os detalhes lá. E se você também tem dúvidas, você pode entrar no nosso canal personalizado, são setores diferentes, tá? E falar com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676, que eu também vou deixar aqui embaixo no vídeo. Nesse canal personalizado, se você tem uma sala heterogênea que você não consegue fazer os agrupamentos, a Cirlei vai te ajudar, né? Dependendo do caso. Se for acadêmico, não, mas se for a questão assim, eu tenho 35 alunos, mas eu tenho um síndrome de Down, TEA e um TDAH, o que eu faço?
Daí ela vai te dar algumas sugestões do que você pode fazer com eles, enquanto você cuida da sala e vice-versa. Então a gente tem soluções para tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até nosso próximo encontro aqui no canal Janaina Expolidório. E com certeza agora você viu que o vídeo tem qualidade, você vai compartilhar este vídeo público, jamais vídeos que são pagos, com seus colegas que podem se beneficiar da informação. Até mais e muito obrigada pela audiência.